Alexandre de Moraes segue na sua saga contra as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia. O Rumble, tem muita gente que não conhece, né? Aqui no Brasil é popular, Tainá, Thiago? Não é, né? Acho que não é ignorância minha, né? A gente já ouviu falar, né? Mas assim, muito a partir do noticiário, né? Eu confesso que nunca ouvi alguém próximo, colega de trabalho, amigo, conhecido, dizendo que frequenta o Rumble. Não conheço. E aí, não estou aqui menosprezando a relevância da rede social, de maneira alguma, até porque eu não conheço. Mas se tem o tamanho que tem, é importante. A minha dúvida é, aqui no Brasil talvez não tenha a entrada, o acesso que outras redes sociais têm, como... Claro que não tem, né? Como o YouTube, como o Facebook, como o Instagram, como o WhatsApp, como o X, antigo Twitter, né? Certamente não tem, senão a gente estaria ouvindo falar nela com mais frequência, né? Eu, pelo menos, só ouvi falar nesta rede social, que é uma rede social parecida com o YouTube, né? Pelo que eu li a respeito, é uma rede social de postagem preferencialmente de vídeos e muito utilizada pelo que convencionou-se chamar de extrema-direita, porque ali não há regras para absolutamente nada, nenhuma espécie de filtro. Então tem muita coisa que corre lá que não poderia correr em outras redes sociais, mesmo aquelas que têm um filtro para publicação de conteúdo sensível, digamos assim, tido como um pouco mais frouxo. No Rumble não há nenhuma regra, publica-se tudo, até o cometimento de crimes. A rede social está suspensa no Brasil desde a sexta-feira, pela mesma razão que foi suspenso o X naquele período eleitoral no ano passado. Se lembram? Por quê? Porque não tem, e aqui eu não vou entrar no mérito, o que eu estou transferindo para vocês aqui é a notícia, a justificativa da Justiça Brasileira para proibir o acesso ao Rumble no Brasil. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, disse que já não é possível acessar o Rumble aqui no Brasil. Então, o que é que a Justiça, o Alexandre de Moraes, diz a respeito do Rumble? Que não há um escritório brasileiro, não há representação do Rumble no Brasil. Ou seja, o Rumble não respeita a legislação brasileira e, quando desrespeita a legislação brasileira e é procurado pela Justiça, ninguém do Rumble é encontrado porque o Rumble não tem representação no Brasil. Era a mesma coisa que ocorria com o X, vocês se lembram? O Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, dizia, olha, o X não está entregando os dados que a Justiça pediu a eles, o X não está removendo informações que a Justiça brasileira entende como inadequadas para estarem naquele espaço. Com quem eu falo? Não tem ninguém com quem conversar. Isso infringe a legislação brasileira, porque qualquer empresa, para prestar qualquer tipo de serviço no Brasil, tem de ter representação no Brasil. Tem de ter um CPF ou um CNPJ, onde eu possa encontrar, diz a Justiça Brasileira, um responsável que vai ser notificado caso exista algum problema. Tem? Não tem. Então está contra a lei. Para o X e para o Rumble foi dado um prazo para que eles indicassem representantes aqui no Brasil. O X demorou, gritou, esperneou, mas depois indicou. Tanto é que está funcionando normalmente. Tem um escritório de advocacia indicado como responsável pelo X aqui no Brasil. Se der um BO, se der um problema, é ali, é para lá que vai a notificação. O Rumble não tem. E não indicou. Não só não indicou, como foi para cima do Alexandre de Moraes no exterior. A gente também noticiou aqui na sexta-feira. Está processando o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Rumble argumenta que o Alexandre de Moraes está infringindo a Constituição americana, o artigo 1º da legislação americana, que garante a liberdade de expressão total a qualquer americano. O Alexandre de Moraes quer que o Rumble remova perfis na rede social de brasileiros que estão infringindo a regra aqui, na avaliação de Alexandre de Moraes, a partir dos Estados Unidos. Então a conta deles teria de ser removida, inclusive lá nos Estados Unidos, a conta de um... eu não vou ficar dando nome aqui também, porque eu não vou ficar batendo palma para ninguém dançar, né? Mas conta de brasileiros que a partir dos Estados Unidos infringem as regras aqui. Então o Alexandre de Moraes não quer só impedir que as mensagens dessas pessoas sejam vistas, publicadas aqui no Brasil. Ele pede a remoção do perfil, inclusive nos Estados Unidos, sob pena de punição à empresa, à Big Tech, à empresa de tecnologia.
E a empresa disse o seguinte, opa, o que é que ele está querendo interferir aqui na maneira como nós funcionamos sob outras regras, que não são as regras brasileiras, são as regras americanas, que são diferentes uma da outra. Por isso que eles estão processando o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito das fake news, esteve hoje na USP, Universidade de São Paulo, para uma aula na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, uma das mais importantes do mundo. A mais importante do Brasil, evidentemente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, afirmou hoje que há uma instrumentalização das redes sociais para corroer a democracia. Vocês concordam com isso? É uma visão... Tem muita gente que pensa como ele. Tem muita gente que pensa que as redes sociais vieram e funcionam para fortalecer a democracia, dando voz para quem não tinha voz. Este é um ponto. E essas pessoas podem falar o que bem entendem numa rede social. Já há legislação que prevê punição caso elas pisem fora das 4 linhas, para usar uma expressão frequentemente usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Já muita gente entende como o Alexandre de Moraes, que elas vieram, mas aquilo que deveria ser bom tem um resultado ruim, porque elas estão sendo utilizadas por muita gente que quer instrumentalizá-las, ou seja, transformá-las em instrumento para destruir a democracia. Alexandre de Moraes, vocês não se incomodem que eu estou com um pega-rapaz aqui terrível, ele está me acompanhando já faz alguns dias, eu não sei mais o que fazer, né? E incomoda, né? A mim, imagino que a vocês também. O Alexandre de Moraes não tem esse problema, obviamente, né? Moraes ministrou aula magna na Faculdade de Direito na USP e falou sobre democracia e alinhamento das Big Techs com grupos de extrema-direita. Abre aspas para ele. Há uma instrumentalização das redes sociais por grupos econômicos e ideologicamente fascistas de extrema-direita para corroer a democracia por dentro. Esse é o grande desafio hoje de quem defende a democracia. O ministro explicou que os extremistas souberam explorar o populismo digital, buscando doutrinação em massa e o que ele chama de lavagem cerebral. Abre aspas de novo para ele. As Big Techs, que são essas grandes empresas de tecnologia, né? Google, Meta, enfim, as grandes empresas de tecnologia. As Big Techs não são enviadas de Deus, não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, soberanias nacionais, as legislações, para então conseguir lucro. A gente não pode deixar de reconhecer a genialidade disso. Democracia é um negócio, dizem eles. Tudo para as Big Techs é dinheiro. É um negócio. Só que é um negócio muito mais lucrativo, porque se pode fazer as leis, se pode mandar. Projeto de regulamentação das redes sociais só foi retirado de pauta no Congresso por conta de lobby, critica o ministro. Todas elas bombardearam nas redes dizendo que os parlamentares eram contra a democracia e a liberdade de expressão. Os algoritmos fizeram chegar milhares de mensagens aos parlamentares ameaçando, coagindo. Segue Alexandre de Moraes. Rede social é amor ou ódio. Não dá para ter discussão séria. Meio termo não existe. E a notícia falsa, ligada a discurso de ódio, tem mais circulação que qualquer outro tipo de notícia. Aqui ele tem um ponto, né? Vocês imaginem, se eu chego aqui e começo a xingar tudo de maneira voraz, sem nenhuma responsabilidade, sem precisar me preocupar com o que é certo ou errado, com o que é verdade ou o que é mentira, eu certamente teria muito mais engajamento do que tenho. Eu estou me referindo a mim por razões óbvias aqui, mas há inúmeros outros exemplos para um lado ou para o outro. O discurso fácil na rede social, raivoso, venenoso, maldoso, mentiroso, ele engaja muito mais do que um discurso, né, que busque amparo no fato, que seja responsável, né? Não que não tenha lado, que não tenha viés, não é disso que eu estou falando, né? Ou que não diga a verdade. Eu estou me referindo à forma, muito mais à forma e ao conteúdo, de certa maneira também, porque o conteúdo raivoso, ele praticamente sempre tangencia
a mentira, o conteúdo que deixa dúvidas a respeito do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, né? Isso chama mais, bomba mais, né? Voltando para Alexandre de Moraes e para a aula magna dele na USP hoje. A Constituição de 1988, com todas as chuvas e trovoadas, aguentou 2 impeachments e uma tentativa de golpe, ele disse. As instituições devem criar estabilidade, segurança, devem ser um anteparo a qualquer arroubo extremista antidemocrático. Devem fazer valer a Constituição. Essa é a mensagem deixada pelo ministro Alexandre de Moraes, que, como eu disse, está sendo processado nos Estados Unidos pelas Big Techs. E agora há um aspecto adicional importante. As empresas do presidente dos Estados Unidos estão pedindo liminar contra Alexandre de Moraes. Tem uma reportagem hoje no portal G1 dizendo que ministros do Supremo Tribunal Federal classificam a batalha entre a Rumble, Trump Media Group e o ministro Alexandre de Moraes como uma disputa política e não judicial, mesmo porque, no campo jurídico, não há nenhuma base legal para que as duas empresas tentem, nos Estados Unidos, suspender uma decisão tomada pela Justiça brasileira. A nova medida adotada pelas duas empresas neste fim de semana faz parte deste roteiro político para tentar implantar no Brasil regras que vigoram lá nos Estados Unidos, de liberdade de expressão total, mesmo que essa liberdade de expressão signifique liberdade para agressão e transgressão da lei, como disseminação de discurso nazista e de discurso de ódio. Segundo o ministro do Supremo, ouvido pelo portal, essa associação que há entre trumpistas e bolsonaristas é apenas um ensaio do que pode acontecer durante a eleição presidencial. Por isso é que há a intenção de um grupo no Palácio do Planalto de tentar convencer a nova cúpula do Congresso Nacional do quanto é importante, na avaliação deles, aprovar uma regulação das redes sociais ainda neste ano, porque no ano que vem, obviamente, será impossível, dado o fervor da temperatura que a eleição vai atribuir à nossa sociedade. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.